Muito bom, pessoal de Tuiutaba, os irmãos de Tuiutaba, eu não sei onde estão. Muito bom, viu? Deus abençoe. Foi muito bom ouvi-los, ser ministrados por vocês. Amém, irmão. Nós estamos continuando, né, Escola de Pastores, com esse tema muito bom, né? Esse tema, eu diria assim, escolhido por Deus para nós, para a igreja dele, né? Para essa palavra profética desse ano, que é compaixão, né? Compaixão ou compaixão, cada um vai trazer a ênfase naquilo que Deus colocou no seu coração, mas quando nós escolhemos essa palavra, eu particularmente fiquei muito feliz de ter sido essa palavra profética para o ano, porque é um momento muito bonito, né, do ministério de Jesus. Porque é um momento que revela a motivação, né? É um momento que revela o coração. É o momento que revela aquele que é o desejo ardente de Deus, que é abençoar os homens, né? Que é abençoar as pessoas. Eu queria te convidar a abrir comigo, né? Nós vamos ler de novo e vai ser muito tempo, mas é bom porque a gente vai poder recebendo, né? Nós não queremos receber uma palavra, viu, irmãos? Essa noite. Nós queremos receber a palavra e o espírito dessa palavra no nosso coração, amém? Então fala para o seu irmão assim, essa noite é para ouvir e deixar cair no coração, amém? Para fazer diferença na nossa vida, né? Precisa fazer diferença. Precisa fazer diferença, né? Há uma necessidade urgente dessa igreja cheia de compaixão. Há uma necessidade urgente desses homens e mulheres cheios de compaixão. E por que você diz isso, Maurício? Porque a Bíblia diz assim, lá em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Aí vai chegando, né? Ao ver as multidões, ao ver as pessoas, ao ver aquela quantidade de gente, ele teve compaixão delas. Ele teve compaixão delas porque estavam o quê? Aflitas e desamparadas, como sem pastor. E aí ele disse aos seus discípulos, olha, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Senhor, orai, peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. E aí ele continua, né? Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos, a curar todas as doenças e enfermidades. E aí ele começa, e esses são os nomes dos 12 apóstolos. E ele vai nomeando os 12 apóstolos. Então, o que fica nítido nessa passagem? Fica nítido nessa passagem que Jesus chamou discípulos já olhando para o mundo. Jesus, fala comigo, Jesus chamou a igreja olhando para o mundo com compaixão. Jesus não falou, olha, venham aqui e agora nós vamos... Ele chamou homens que, como ele, estariam em condições de dar algo ao mundo. Ele não estava chamando pessoas que estavam indo só para receber alguma coisa, mas ele estava chamando aqueles homens para o quê? Darem a vida por outros,
a motivação de Jesus chamar discípulos foi o amor, foi a compaixão. A motivação de Jesus chamar os discípulos foi porque ele olhou aquelas pessoas andando para um lado e para o outro, e às vezes a gente não consegue imaginar isso, mas Jesus estava no meio de muita gente. Eu fui algumas vezes num lugar onde as pessoas são muito, muito e muito pobres. Pobres e assim, centenas, milhares de pessoas muito pobres. Pobres de dividirem uma espiga de milho para a família como refeição do dia. Pobres que não têm um banco, pobres que não têm nada no chão, né? Não tem nem a terra, é pobre, não tem cama, não tem nada, só tem uma janelinha e aí logo que o sol raia, logo que amanhece, aquelas pessoas vão saindo dos lugares onde elas moram, e você vai vendo uma peregrinação de uma multidão, porque eles não têm trabalho, alguns vão para a agricultura de subsistência, né? As mulheres, as crianças, aí você vai vendo uma multidão passando. Quando Jesus esteve na terra, quando Jesus esteve encarnado na terra, quando ele olha para essas pessoas, ele está olhando nesse contexto, ele está numa sociedade ali de subsistência, de agricultura de subsistência, de homens e mulheres sofridos, ele está ali olhando para aquelas pessoas que saíram das suas casas e estão andando para um lado e para o outro, está olhando para pessoas que estão doentes, está olhando. Quando Jesus olha para uma pessoa, o que ele vê? Jesus vê a alma aflita dela. Eu gosto de pensar que o texto diz assim, que ele ia ensinando, e às vezes a gente gosta muito de ensinar, né? E Jesus tinha esse ministério de ir ensinando, mas ao mesmo tempo que ele ia ensinando, ele ia o quê? Curando, ele ia se envolvendo, ele ia percebendo as pessoas, ele ia ao encontro das pessoas, ele via a aflição da alma das pessoas. Jesus estava ali para salvar as pessoas. Jesus estava ali porque ele via a aflição daquele povo. Quando a gente vai lá em Êxodo, capítulo 3, no versículo 7, quando Deus está chamando Moisés, que é uma figura também do libertador, que é a figura para o povo, né? Hebreu, para os judeus, quando Deus está chamando, Deus fala assim, em Êxodo capítulo 3, versículo 7, eu tenho visto a aflição do meu povo. Deus diz assim, eu tenho ouvido os seus clamores, eu tenho visto como eles são tratados pelos seus feitores, eu tenho compartilhado com eles a dor deles, e por isso eu desci e te envio para libertar aquele povo. Da mesma forma, a gente encontra ali que Deus chama Moisés, não para algo que ele vai receber, mas Deus chama Moisés para abençoar um povo. Quando eu olho para esse versículo e vejo a nossa posição como igreja de Jesus Cristo, como homens e mulheres que foram sarados, é claro, qual é o problema primário do mundo? É o pecado, é ter se afastado de Deus, é o homem estar separado de Deus. Mas, né, além disso, essa separação ela tem causado tanta desgraça, um mundo cheio de tantas mazelas, né? O poder deformador do pecado é tão grande que a única esperança é aquilo que Jesus estava trazendo, é levantar homens e mulheres cheios de compaixão, que vão o quê? Cuidar da aflição, cuidar dos doentes, cuidar dos enfermos, ensinar a respeito de Deus, homens e mulheres que vão muitas vezes deixar, entendendo de tudo que já receberam, eles vão estar dispostos a
dar. Então, eu acho que esse é o grande tema, o tema da compaixão. E aí eu quero trazer o subtema, que é o nosso hoje, né? Que é o da paz. E aí eu não quero falar da sua paz, nem da minha paz, nem da nossa paz, porque nós temos a paz do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero falar de nós como pacificadores. Eu quero que nós possamos olhar para nós agora, para Jesus, para esse chamado de compaixão, para esse chamado de Jesus para os seus discípulos, quando ele diz assim, olha, eu estou vendo a aflição, e eu quero chegar à nossa realidade, né? Eu quero trazer para aquilo que a gente está vivendo. Então, vamos passar aí um pouco a introdução que eu já fiz, né? Que foi em Mateus, no capítulo 35. Passa aí, por favor. Ah, está ali. Né? Depois, o Hebreus também fala desse Jesus que sente as nossas dores, né? Ele diz assim, que nós não temos um sacerdote que não entenda, né? O nosso sumo sacerdote, que é Jesus, ele entende as nossas dores, porque ele já esteve aqui encarnado, ele passou por tudo que nós passamos, por isso ele tem compaixão de nós. Aí, eu quero falar sobre compaixão. O que é compaixão? A gente fica falando, o que é compaixão? Compaixão é se identificar com o outro, é ter um sentimento piedoso e simpatia com a tragédia do outro, né? Com a situação do outro. É o que Deus tem conosco. Deus viu aonde nós nos metemos, a tragédia, é isso que Jesus estava sentindo. Ele sabia, ele tinha um sentimento, né, de simpatia, ele conseguiu trazer para ele aquilo que era a nossa situação, o nosso desespero. Então, isso é compaixão, é isso que a gente quer falar. Então, é desse sentimento, de sentimento de se identificar com o outro. E a gente poderia dizer assim, né? Talvez fique mais fácil pensar o que não é compaixão. Sabe o que não é compaixão? E compaixão é indiferença. Pode passar aí para mim. O inverso de compaixão é indiferença. E o que é indiferença? É falta de interesse. É olhar só para si. É não ver a dor do outro. E eu quero perguntar para você, o que é mais fácil? Ser cheio de compaixão ou ser indiferente? Hein, irmãos? O que naturalmente nós somos? Indiferentes. O que a nossa sociedade naturalmente é? Indiferente. E o que nós, como cristãos, somos? Nós somos agora a compaixão de Deus encarnado. Você quer saber qual é a resposta de Deus para a terra? É a igreja. A resposta de Deus para o povo que estava aflito, que estava doente, a resposta de Jesus foi chamar discípulos. A resposta de Deus ao povo que estava sofrendo ali no Egito foi chamar Moisés, foi levantar um líder. Então nós fomos levantados como resposta de Deus para aquilo que acontece na nossa geração. Nós somos a resposta de Deus. Eu e você somos resposta de orações, né? Vocês estão me entendendo? Sim ou não, irmãos? Nós somos, alguém orou por nós já estamos resolvidos, né? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? E agora que nós estamos resolvidos, nós somos aqueles que fomos o quê? Enviados como resposta à oração. Tem uma mãe orando agora, um pai orando, uma família orando. Alexandre falou semana passada sobre família, a igreja resposta de oração. O Serginho estava trazendo agora o evento que vai ter, né? Então, a compaixão. Então, bem-aventurados os pacificadores. Eu quero relacionar a compaixão agora com o problema mais grave que o Brasil vive. Qual o problema mais grave que o Brasil vive, na sua opinião? Política? Vou falar que não, né? Né, Ricardo? O problema mais grave do Brasil se chama violência. Hoje, 29 jovens vão morrer.
vezes 30 dá quanto? 29 vezes 30, quem é bom em matemática aí? 870 jovens, aí eu estou falando só de jovens, de 15 a 25 anos, 870 jovens vão ser assassinados no Brasil. Isso é um absurdo. É como se você tivesse um avião grande, ele cabe o quê? 300 passageiros? 400 passageiros? Você põe, é como se você tivesse 2 aviões grandes, cheios de jovens, caindo todo mês no Brasil e matando os jovens. Isso é um problema grave, é um problema grande. Eu quero trazer o nosso papel, né, com relação a isso. Eu coloquei aqui, eu quero relacionar a compaixão ensinada por Jesus e a realidade vivida no Brasil, e refletir sobre qual o nosso papel como igreja, como seguidores de Jesus, os bem-aventurados pacificadores citados em Mateus capítulo 5. Em especial, quero falar sobre a temática da violência no Brasil e como podemos ser pacificadores em nossa sociedade, país, cidade, bairros. Aí tem um número ali, passa um pouquinho aí para mim, por favor. Tem uma tabela, olha lá, Brasil é o país que mais mata em números absolutos. Quem sabia disso aqui? Todo mundo. Não? A maioria de nós sabe disso. Brasil é o país... Agora eu vou fazer assim uma pergunta. Quem de nós orou por isso? Compaixão e indiferença. Está me entendendo? Compaixão e indiferença. O Brasil está ali, ó, 64 mil mortes. Absoluto por quê? Porque o número tem que dividir pela população. Mas está dizendo, essa é a realidade do nosso país. Nós vivemos num país hoje que é o que mais mata em números absolutos. E Maurício, o que eu tenho a ver com isso? O que nós temos a ver com isso? Nós somos os pacificadores. E o nosso país está sem paz. Sem paz. Nós somos os pacificadores. Se mata mais aqui do que no terrorismo. Foi esses dias, saiu uma manchete no jornal. Nós somos bem-aventurados os pacificadores. Há uma responsabilidade. Jesus está olhando para nós. Jesus está olhando para o que está acontecendo na nossa sociedade em termos de violência. Jesus está cheio de compaixão. Jesus está nos chamando a sermos a resposta dele a esse problema de indiferença. Porque sabe qual é o grande problema no nosso país? Irmãos, vou falar uma coisa. O problema não é que se mata tanto, o problema é que a gente não liga. O problema não é que está se matando tanto. Se estivesse se matando tanto e todos nós estivéssemos aqui falando disso, buscando uma solução para isso, orando por isso, cobrando por isso, dizendo, olha, Deus não se agrada disso, Deus tem compaixão desse povo, Deus não, né, Deus está indignado. Não, nós estamos sofrendo com um problema chamado indiferença. Nós estamos cuidando demais da nossa própria vida e por algum motivo nós estamos cegos para aquilo que Jesus olha, porque a Bíblia diz que Jesus estava andando, ele parou e ele olhou aquela senhora vindo ali, ele viu aquela senhora vindo e ele olhou para o coração daquela senhora. Ele viu o sofrimento daquela senhora pelo filho que foi assassinado, o filho que ela deixou em casa todos os dias, porque ela tinha que ir para o trabalho, e ele ficou ali naquele lugar, e às vezes ele ia na escola, às vezes ele não ia, depois ele se envolveu em alguma coisa, e depois ele levou um tiro. Jesus olhou para o coração dela, viu que ela estava aflita e angustiada, pensando nos outros 2 filhos. E ele teve o que por ela? Compaixão, você está me entendendo? Não é nós como igreja, nós podemos dizer, não, isso é um problema, Maurício, da política, isso é um problema da polícia, isso é um problema de outro. Não, isso é um problema nosso. É um problema nosso.
Porque nós somos a luz do mundo. Se a nossa sociedade não consegue ver que matar tanta gente é um absurdo, nós como igreja, nós temos que fazer o quê? É jejum, oração, nós temos que botar pano de saco, nós temos que dizer, olha, tem alguma coisa de muito errado conosco. Nós estamos perdendo a sensibilidade. Eu lembro esses dias que disseram, eu vi um comentarista dizendo que o mal no Brasil banalizou, quando ele estava comentando sobre os assassinatos. Mas esses dias eu vi um assassinato num país. E aí eu fico vendo países que têm menos cristãos do que o Brasil. Vi lá e foi uma comoção na sociedade, porque uma jovem foi assassinada. Nós temos 870 por mês, e se o dólar varia 1 ponto percentual para cima ou para baixo, isso é a grande notícia e não o que está acontecendo. Nós perdemos o valor. Quem vale mais? O dólar ou esse menino? Me responde. Quem vale? O príncipe desse mundo cegou o nosso entendimento. Por isso que a Bíblia vem e Jesus diz, olha, vocês são a luz para o mundo. Vocês são o sal da terra. Vocês agora vão ter que, demonstrar isso. Então, nós estamos vivendo um país muito violento. No próximo aí. Brasil, um país muito violento. Em 2014, no Brasil, a taxa de homicídio foi altíssima. O Brasil traz os 2 maiores taxas de homicídios do mundo. Quer dizer, você pega a população, a cada 100 mil tantos assassinatos, a ONU diz que até 10 assassinatos é algo suportável, acima disso é epidemia de violência. No Brasil tem muito mais que isso, são 30, 3 vezes. Então tem uma epidemia acontecendo no Brasil. Tem uma epidemia, não é um surto de gripe, não é um surto de H1N1, não é um surto, é um surto de indiferença no nosso país. Nós estamos, e nós como igreja, somos a compaixão encarnada agora. E temos que ser essa compaixão, juventude perdida, Então, passa aí um para mim, por favor. Juventude perdida. Algumas estão dizendo que nós estamos perdendo a juventude, uma força. Olha, há uma indiferença, eu falei, há um espírito de indiferença, viu? Um espírito que está desviando o nosso olhar daquilo que é realmente importante. E nós estamos olhando para aquilo que não tem importância, gastando muito tempo, dinheiro, esforço, naquilo muitas vezes que não é vida. Então Jesus orava, pregava, nós temos que orar, temos que pregar, temos que pregar, temos que pregar. Nós temos que ajudar de alguma forma, nós temos que ajudar de uma forma, porque diz lá que Jesus curava os doentes. Eles corriam, na direção deles, eles encontravam nele esse socorro. 870 jovens mortos todos os meses, mais de 318 mil jovens foram assassinados de 2005 a 2015. Às vezes você fala assim, Deus me livre, graças a Deus. Quem já não pensou assim? Fala para mim, graças a Deus que eu não moro na Síria. Hein? Quem não pensou assim, graças a Deus que eu não moro na Síria? Aqui se mata mais que lá. Você entendeu? A gente perdeu o foco. Por quê? O que está acontecendo? Sabe o que acontece? A maioria dessas pessoas, a maioria desses jovens é negra, pessoas negras ou pardas, que moram nas periferias das cidades. É a mesma coisa que dizer, existem pessoas no Brasil que conseguem se livrar da violência. E tem pessoas no Brasil que são as mais atacadas pela violência. Tem uma faixa etária no Brasil, de determinado segmento, até quantos anos de estudo, que
aqueles jovens, a taxa de homicídio entre eles é até 50%. A causa de morte, está entendendo? Morreram tantos, a metade foi por conta do assassinato. E nós com isso? E eu com isso? E você? O Brasil tem 30%, né? A cada 10 brasileiros, 3 se dizem evangélicos. Depois desses 3, 5 se dizem cristãos católicos. Então tem um país que tem 80% de pessoas que acreditam em Jesus. Ou vamos ficar 30% de pessoas que dizem que acreditam em Jesus, nós. Mas um país que se encontra indiferente a uma das leis de Deus, que é não matarás. Porque isso não está acontecendo do meu lado. Se eu perguntar aqui ao Ricardo, o Ricardo tem amigo que foi assassinado, não tem? Quem aqui já teve amigo que já foi assassinado? Levanta a mão. Geralmente, ele estava envolvido com droga. Ele tinha uma faixa, ele estava nessa faixa de 14 até 26, 27 anos. Ele estudou pouco. É só porque isso acontece, a estatística está mostrando isso só acontece porque eles são maus. Não, todos nós somos maus. Todos nós somos e precisamos da misericórdia de Deus. Isso acontece porque há uma iniquidade, há uma indiferença muito entranhada na nossa sociedade, que faz parte lá da raiz da nossa sociedade. É o que eu estou dizendo. Se você olhar para a história do homem, é uma história de violência. Caim e Abel, já é um assassinato ali. Se você olhar para a história do homem, você tem o Holocausto, você tem Ruanda, 1 milhão de pessoas ali na África se mataram, né? Tribal ali com facão, com toda a violência, é uma coisa que existe, mas o que está, e aí eu volto a colocar aqui, né? O que é desesperador é quando falta o quê? Compaixão. É o que até hoje as pessoas não entendem, né? Como é que foi lá na Alemanha? Mataram tantos judeus e os cristãos não falaram nada. Será que daqui a alguns anos vão falar assim, olha, o Brasil era um país cheio de cristãos e se matava mais do que no resto do mundo? Então nós temos que pedir o quê? A Deus que encha o nosso coração de compaixão, juventude perdida. Aí eu coloquei aqui uma pergunta, por que o número de cristãos aumenta e a violência não diminui? 3 em cada 10 brasileiros com 16 anos ou mais atualmente são evangélicos. Era uma coisa, às vezes você pode dizer, não, Maurício, você está enganado, se não tivesse tanto evangélico ia ter muito mais assassinato. Pode ser, mas eu quero ir além. Eu quero dizer assim, se esse é um grande problema de iniquidade da nossa nação, por que isso não está sendo tão denunciado por nós? Por que isso não está sendo da mesma forma que está na palavra de Deus? Eu separei aqui na Bíblia alguns textos que Deus fala sobre violência. Lá tá aqui, ó, vou ler com vocês aqui, ó. Gênesis 6:11, ele diz assim, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Você sabe quando foi isso? Hein? Antes uma das causas do dilúvio é porque a terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. E é só violência contra o jovem? Não, é violência contra o jovem, é violência contra a mulher, é violência de vários jeitos, né? Mas aquela que se mostra assim de uma forma terrível nesse momento, porque todas são terríveis, é essa indiferença aos assassinatos. E aí tem outro texto, né? Que é Jó, que diz assim, eis que clamo violência, mas não sou ouvido, grito socorro, porém não há justiça.
Tem outro que diz: o Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma ele abomina. Eclesiastes: vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Olha o que ele está dizendo assim: eu vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Quem é o consolo para o oprimido? De quem aqui a palavra de Deus está falando? Quem não consolou somos nós. Amém, irmãos? Somos nós. Somos nós que fomos chamados para ser esse consolo. Somos nós que podemos trazer uma palavra de consolo. Somos nós que podemos trazer uma palavra de esperança. Somos nós que devemos amar, ao nosso irmão como Jesus nos amou e dá a vida por ele. Será que está faltando entre nós essa compaixão, de que ninguém consola o oprimido? Quem vai olhar para aquele que está na periferia? Naquele que está na periferia, que eu estou dizendo, que está longe, aquele que está desgarrado, porque Jesus diz assim, que ele olha uma multidão como ovelhas que não têm o quê? Então parece que eles estão assim, largados, eles estão na periferia, Jesus está olhando para a periferia, Jesus não estava olhando para o centro, Jesus estava olhando para a periferia, ele estava vendo de tudo, é claro, ele veio salvar todos, mas naquele momento ele estava olhando para esses, E é disso que ele está falando. Olha, será que ninguém vai consolar? Não. Vamos orar a Deus, para Deus mandar mais trabalhadores. Porque esses vão ser o consolo de Deus para esses que sofrem. Até quando, Abacuque, ele diz assim, até quando, Senhor, clamarei eu, e o Senhor não me escutará? Gritarei, gritar-te-ei, violência. Talvez a igreja deveria estar gritando violência, violência e violência. Nós temos que, como aqui o profeta está falando, e não salvarás, porque não me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão. Eu fico pensando assim, ele tinha o coração sensível, ele tinha compaixão, ele viu, e ele foi clamar a Deus. A Bíblia diz que ele vai e fala com Deus assim, olha, eu vou subir aqui, e eu não vou sair daqui até que tenha uma resposta do Senhor, porque não é possível a gente viver desse jeito. Meus irmãos, não é possível nós sermos uma igreja tão grande no Brasil, com tantas pessoas, e nós não levantar. A gente começou o ano com os presídios matando as pessoas dentro dos presídios. A gente começou o ano com uma maior crise de violência lá no Espírito Santo. A gente vai terminar o ano com números piores do que o do ano passado, que foram piores do que o outro. Às vezes muda um pouquinho, mas só aumenta desde 2005. Qual é o nosso papel com isso? Qual é a compaixão que nós temos que ter? O que é que Deus quer que nós façamos? Qual é a estratégia de Deus para a igreja, influenciar, mudar isso? Ele diz lá, eu coloquei aqui, primeira coisa, se importar. Quem se importa? Uma revista teve uma reportagem na Folha de São Paulo, um menino de 10 anos, passou por casa por abrigo algumas vezes, ele tinha 10 ou 11 anos. Aí ele foi assassinado, estava dentro de um carro, a foto na Folha de São Paulo, você só viu o pé dele, assim de fora, muito sangue, Meu irmão, ele tinha 11 anos. Quando eu vi o histórico dele, ele já tinha aprontado até 11 anos. Quem matou, e aí eu não vou fazer julgamento de valor, porque eu não conheço a situação, foi a polícia tentando parar ele, que estava dirigindo um carro roubado. Mas eu estou falando o seguinte, que aparece uma cena dessa para nós, uma criança de 11 anos. Eu tenho filho quase com 11 anos e filho mais velho de 11 anos. São 11 anos, o que está acontecendo? E por que nós não nos escandalizamos? Porque nós não nos importamos. E por que nós não nos importamos? Porque nós estamos doentes.
E por que Deus nos deu a palavra de compaixão? Para nos dar a cura. Para nos dar a cura. Porque Ele quer tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Porque Ele quer dividir com a igreja aquilo que Ele sente. É assim que Deus age. Ele não dá só a palavra, como eu disse, Ele derrama o coração dEle no coração da igreja. Né? A igreja. Então, Jesus quer que a gente se importe, que tenha compaixão, que se identifique, né? Que receba o coração dele. Ele quer que a igreja confesse pecados e iniquidades, assim como as transgressões cometidas no país. Segundo a crônica, diz assim, olha, se você se arrepender, se você orar, se você se humilhar, eu vou te ouvir. Mas muitas vezes, nós não trazemos isso como um problema nosso, né? E como um problema da igreja. Nós, como igreja, é um problema nosso sim, porque se a terra não está sendo salgada, porque nós somos o sal da terra. O nível de iniquidade, meu irmão, tem país, vou repetir, tem países com muito menos cristãos, que estão se importando muito mais com a vida de uma pessoa do que nós. A nossa sociedade tem um problema. Ela se separa e ela sofre desse problema da iniquidade, da indiferença. E na igreja, isso tem que ser a cura para a nossa sociedade. Quanto mais igrejas, quanto mais pessoas cristãs, menos órfãos, menos viúvas abandonadas, menos pessoas que, mesmo que o poder público não cuide delas, a igreja vai cuidar, vai olhar, vai pensar, vai orar, vai se envolver, vai amar, vai se importar. Né? Ter fome e sede de justiça. O que diz lá em Mateus, né? Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Meu irmão, não está certo o meu filho ter, estatisticamente, muito mais chance de viver do que o filho da pessoa que trabalha na minha casa. Não está certo, não é de Deus. Eu não posso dizer que isso é o que acontece. No mínimo eu tenho que ter o quê? Compaixão. Eu tenho que ser incomodado. Eu tenho que querer ver as coisas diferentes. Eu tenho que pensar o que eu, como nós, como igreja, podemos fazer. Eu tenho que ter compaixão. Porque senão está tudo errado. A Bíblia diz que quando a igreja começou, eles começaram a se reunir, eles meditavam na doutrina dos apóstolos, eles permaneciam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E a cada dia Deus ia trazendo gente, porque eles caíam na graça de todo o povo. Por que eles caíam na graça de todo o povo? Porque eles se importavam com as pessoas. Cada um Deus chama para uma coisa. Mas há um problema muito grande no nosso país. E se as igrejas se importarem mais, e se envolverem mais, nós podemos fazer muita diferença. Pregadores, volto lá. Pacificar, pregar toda a palavra de Deus. Pregar toda a palavra de Deus, que às vezes nós estamos pregando a palavra de Deus, sem dúvida, mas nós temos que pagar toda a palavra de Deus. Nós temos que dizer para as igrejas o que Gênesis diz: a terra está cheia de violência. Nós temos que dizer o que Abacuque diz: violência, violência. Nós temos que pregar toda a palavra de Deus, para que a igreja entenda que ela também tem, em Ezequiel, uma das causas que ele fala lá, Deus ter levado o povo para o cativeiro, foi a indiferença com a violência que se cometia dentro da cidade. Cada um estava cuidando do seu. A gente vai construindo muro, né? Eu moro em lugar, a gente tem muro. Aí o muro te separa daquilo. O muro, aí o outro, ele tem que se virar. Porque aqui nós não temos a comunidade, nós temos que abraçar a comunidade. Nós temos que ser aqueles que declaram para a comunidade que as pessoas são as mais importantes.
suplicar e orar. Suplicar, orar. A igreja, nós temos que orar contra a violência ou a favor da paz. Nós temos que clamar a Deus sobre isso. Nós temos que fazer a marcha e falar disso. A gente tem que subir nos lugares e falar disso. Nós temos que clamar ao povo e dizer assim, vamos orar para Deus nos revestir, né? Revestir de poder, de força, de entendimento, de estratégia, para isso ser diferente. Adotar os pequeninos, adotar não é adotar para trazer, mas adotar as pessoas, adotar a periferia daquilo que Deus, adotar aqueles que estão nessa situação de vulnerabilidade. Um tanto de criança, viu, irmãos? Se a gente não agir um pouco mais rápido, por amor e compaixão, as crianças hoje que estão, muitas das crianças, estatisticamente, dá para separar quantos vão morrer mês que vem. 890. Às vezes, na congregação que eu não tenho 29 pessoas novas por dia na igreja. Nem 870 pessoas novas por mês na igreja. Muito longe disso. Né? Mas no Brasil, 29 morrem por dia, jovens. E 870 por mês. Que congregação aqui tem 870 jovens? Alguma? 870 jovens. De que eu estou dizendo que quando acabar o mês de junho, hoje é dia 20, 870 jovens foram mortos no Brasil. Isso é uma calamidade. Isso é terrível. E o pior, nós não nos importamos. Porque não é na nossa casa. Porque não chegou até nós. Pode passar aí para mim. Pregadores do Evangelho, os pastores aqui, ó. Os pregadores do Evangelho são os instrumentos para que os membros de uma igreja cristã, fundamentada e obediente à palavra de Deus, sejam despertados para as boas obras, para a compaixão. Então, qual o papel do pregador? É pregar a palavra de Deus. É pegar essa palavra inteira e pregar, porque quando nós pregamos essa palavra inteira, as pessoas vão entendendo o papel delas e os frutos vão acontecendo. O que precisa é de uma transformação que comece não de cima, da perspectiva dos poderosos, pelo uso de instrumentos políticos, poder, mas de baixo, da fraqueza, da súplica, da identificação sofredora com as vítimas e com os que sofrem. Em tudo isso, a igreja cristã deve reafirmar seu compromisso de interceder a favor de todos. A igreja tem que interceder a favor de todos. Às vezes, né, nós nos perdemos, nós vamos ficando olhando só para dentro da igreja. A igreja tem que olhar um pouco para fora dela, no sentido da comunidade. Às vezes, esses dias eu estava ouvindo uma pessoa que falou assim, eu não sei mais o que eu vou fazer, porque eu fiz todos os cursos que estavam sendo oferecidos. Acabei tudo, e agora eu sinto tanta falta. Eu falei assim, agora vai dar curso. Agora vai abençoar com aquilo que você aprendeu. Então nós temos que despertar as pessoas que Deus as chamou, né? É o que diz lá em Jeremias. Desde antes do ventre eu já te conheci, já te designei, já te chamei para você realizar algo, né? Nós não estamos aqui à toa. E nós não estamos vivendo no tempo da Segunda Guerra, nós não estamos vivendo em outro tempo, nós estamos vivendo nesse tempo. Sempre teve violência? Sempre teve violência. Mas nós somos a igreja desse momento. E como igreja desse momento, nós vamos ter duas opções. Ou nós vamos ser indiferentes, como muitos momentos, se a gente olhar para trás foram, ou nós vamos ter compaixão, como também em muitos momentos, na história da igreja, ela teve. Em Atos, lá na Inglaterra, com a questão da abolição do tráfico negreiro, em vários lugares você vê a igreja assim, tendo compaixão e agindo em favor daquilo, né? Em tudo isso,
a igreja cristã deve reafirmar seu compromisso de interceder em favor de todos, também por aqueles que estão em vulnerabilidade social, assim também por aqueles que se acham investidos de autoridade, a fim de que sejam chamados à responsabilidade para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. É o que está na Bíblia. Passa aí para mim, por favor. Os cristãos promovendo a paz, obras de compaixão. Cristãos devem ser pacificadores do seu país, os promotores da paz. Então, o primeiro promotor da paz, o primeiro promotor de justiça, o primeiro promotor de compaixão é o cristão, porque Jesus já nos chamou para isso lá atrás, né? Somos nós. Após ensinar o Sermão do Monte, Jesus esperava que seus discípulos gerassem uma geração de homens e mulheres com fome e sede de justiça, que seus discípulos fossem radicais e totalmente envolvidos na transformação do mundo caído que cercava. Nós vamos conseguir mudar tudo? Não, mas a gente só não pode ser indiferente. A gente vai conseguir fazer tudo? Não, mas a gente também não pode ficar só cuidando do nosso. A gente vai mudar a realidade? Não, esse é Deus, é o poder de Deus, mas nós temos que cumprir aquilo que é a nossa parte. Aí eu trouxe uma reflexão para a gente ir terminando. A primeira coisa que nós vamos ter que pensar, né, em tudo isso, é como é que está o meu nível de compaixão. Vou te falar, a gente pensa na gente a maior parte do tempo. E a gente só não vai pensar na gente a maior parte do tempo quando a gente ouve a Deus. Porque senão a gente vai estar preocupado com a gente o tempo todo. Como é que está o seu nível de compaixão? Seu compaixão com a sua mulher, compaixão com seus filhos, compaixão com o vizinho, compaixão com a igreja, compaixão com o bairro, compaixão com a sociedade, compaixão com as crianças, compaixão com os jovens. Há compaixão ou há indiferença? Não, Maurício. Nós estamos com baixo nível de compaixão, então nós temos que nos arrepender, como diz lá em Crônicas, nós temos que confessar os nossos pecados e pedir a Deus para nos dar um coração. Gente, nós temos um projeto lindo, chamado Família Acolhedora. Nós temos várias crianças que nós não precisamos adotar, mas enquanto elas precisarem daquele lar durante 6 meses, elas podem ficar. É difícil conseguir. A maioria. Por quê? Porque isso vai dar o quê? Me diz, vai dar trabalho. Obra de compaixão dá trabalho. Porque envolve o outro. Porque aí eu penso assim, bom, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, Você entendeu? Que nós estamos muito mais preocupados com o que nós temos que fazer do que aquilo que Deus nos chamou a fazer. Aí, às vezes, é por isso que as pessoas não olham para a igreja e veem na igreja aquilo que é a solução para a vida delas. No sentido, para o mundo. Porque não vê diferença. Isso aí não é uma acusação. Isso é uma reflexão. É uma reflexão. Né? Temos orado para sermos usados por Deus como pacificadores? Eu me sinto parte da resposta de Deus a um mundo cheio de pessoas aflitas e sem esperança? Eu estou disposto a ser seguido por causa da justiça, né? A ser perseguido por causa da justiça? Eu estou disposto a colocar dinheiro em obras de compaixão? Colocar dinheiro faz parte. Esses dias, tem um tanto de história inspiradora, viu, irmãos? Do que a igreja faz. Se a gente for pesquisar, né, tem um pastor lá no Rio de Janeiro, da igreja presbiteriana, o Antônio Carlos, quando eu li a história lá dele, é o seguinte, ele foi vendo tanta violência no Rio, tanta violência, que um dia ele saiu e foi sozinho para a rua, para declarar violência, violência. E aí Deus foi juntando gente, eles estão lá, tentando, fazendo alguma coisa, eles estão indo nos lugares onde os meninos vão, se ninguém fizer nada, vai acontecer aquilo que está esperado que aconteça, eles vão lá e tentam fazer alguma coisa. Quando a gente olha ali, eu coloquei aí dentro do livro, a experiência ali no Shopping Park, né?
aquela experiência ali que eles têm 500 crianças. Não é isso? Ou mais? Tem 500? Alfredo, é isso que tem lá? 500, mais ou menos 500 crianças lá, em que eles tiram do contraturno ali da rua e trazem para dentro daquele complexo, e eles se envolvem com aquelas crianças, eles ajudam. Agora eu estava vendo 2 crianças que vão para os campeonatos sul-americanos, né? Então, é possível, eles construíram ali algo muito grande, mas não foi em favor deles, foi em favor da comunidade, foi em favor dos outros. Eles investiram em favor daqueles que precisam. Nós temos que perguntar a Deus, irmãos, e eu quero aproveitar aí, meu tempo acabou. Eu quero aproveitar esse tempo que nós estamos aqui hoje, para a gente clamar por compaixão.